Olá, o canal Educação e Business, mais uma vez com você. Acompanhe o importante recado que o Grupo Unisep tem para lhe dar. Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da Unisep Educacional. Vestibular digital é com a Unisep Educacional. Inscrições pelo site unisep.pe/veste. Escolha o seu curso e venha mudar o seu futuro. Atividade física e a saúde. Hoje eu recebo aqui o professor Diego Pereira Jerônimo, autor do livro Treinamento de Força, Biomecânica dos Exercícios. Ele é avaliador do MEC e INEP. É doutor em Biodinâmica do Movimento e Esporte pela Unicamp. Tem mestrado em Engenharia Biomédica pela Univac. É especialista em Bioquímica, Fisiologia, Treinamento e Nutrição Esportiva pela Unicamp. Especialista em Saúde Corporal e Desempenho Físico pela ASMEC do Grupo Unisep. Também docente dos cursos de pós-graduação da Estácio e FMU. E além de docente de graduação das Faculdades Integradas ASMEC Ouro Fino, Minas Gerais, também do Grupo Unisep. Professor Diego, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no canal Educação e Business. Fala, Giovanni, tudo bom, jovem? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e poder transmitir um pouquinho do conhecimento aí em relação à atividade física, saúde, nesse momento de pandemia, onde é tão necessário aí a saúde. Bora lá! Sem sombra de dúvidas, professor. Começando de uma maneira geral, por que a atividade física ela é tão importante para se manter a saúde do corpo? Nossa, essa é uma pergunta excelente, Giovanni. Então, a gente tem que entender que a atividade física, ela gera um estresse durante a sua execução, um estresse para o nosso organismo. E esse estresse, ele faz com que o nosso organismo saia de um momento de conforto, de uma situação de conforto, onde ele tem que aumentar a atividade cardiovascular, a atividade hemodinâmica, respiratória e do sistema imunológico também. Muito importante nesse momento de pandemia, onde o sistema imunológico ele vai combater aí esse processo inflamatório pelo vírus da Covid. Então, uma vez que a atividade física ela gera essa quebra de homeostase, essa quebra do padrão fisiológico normal, após a atividade física, há todo um trabalho no nosso organismo para recuperar todo esse estresse promovido durante a atividade física. E isso faz com que os vários sistemas do nosso corpo, eles evoluam, eles melhorem. O coração vai ter uma saúde maior, porque ele vai conseguir bombear mais sangue, o pulmão captar mais oxigênio, o sistema circulatório vai conseguir transportar mais plasma, o sistema imunológico, então, ele já vai estar muito mais bem preparado para uma infecção, para combater uma infecção. Então, é fundamental. Eu costumo dizer para os meus alunos que antes da vacina a gente já tem algo que previne aí os efeitos mais agudos da Covid, que é o exercício físico. Muito bem, professor. Uma coisa chama bastante atenção, né? Principalmente quando o verão chega, a gente vê muitas pessoas nas ruas praticando atividade física. Muitas delas sedentárias durante a maior parte do tempo. Para esse público e para o público em geral, quais são os cuidados que devem ser tomados ao se iniciar uma prática de atividade física? Olha, essa é uma realidade muito presente. Então, nós temos que entender o contexto da resposta anterior. O exercício físico em si, ele gera um estresse para o nosso corpo. Então, é muito importante, antes que alguém inicie uma prática esportiva, passar por um médico, fazer um exame médico, uma avaliação física, para saber se todos os seus sistemas, se eles têm condições de iniciar uma prática de atividade física. Porque, às vezes, você tem algum problema cardíaco e você não sabe, você desconhece, inicia a prática da atividade física e isso pode trazer alguns problemas.
Após essa consulta inicial com o médico, ele dando um ok que está tudo legal, aí o próximo passo é buscar um profissional de educação física formado e com conhecimento apropriado para aquela prática de exercício que você busca. Dessa forma, você vai ter 99,9% de certeza que não terá riscos com o início da atividade física. Muito pelo contrário, você se beneficiará de todos os ajustes e as melhoras fisiológicas que a atividade física proporciona para todo mundo. Professor, de acordo com a sua vivência, a sua experiência, para aquelas pessoas que buscam atividade física sem uma avaliação antecipada, sem o cuidado necessário, o que você observa como sendo o problema mais comum para essas pessoas que costumam buscar de forma indiscriminada a prática da atividade física? O problema mais comum é resultado imediato. Hoje em dia, o que a gente mais se depara é com um indivíduo que quer resultados em um mês, 2 meses, em poucos dias. E quando a gente fala de resultados do exercício físico, a gente tem que saber que isso é algo prolongado, é algo que vai levar bastante tempo, é uma construção. Então, se o indivíduo ele quer diminuir a gordura corporal, só para a gente trazer alguns dados científicos aqui importantes, um indivíduo que ele é obeso, 1 quilo de gordura corporal tem aproximadamente 7.700 quilocalorias. Então, se a gente fizer uma esteira durante 1 hora, numa intensidade aí moderada para alta, a gente vai perder em torno aí de 500 a 600 quilocalorias. É só a gente fazer um cálculo rápido aí para a gente entender que vai levar mais de 3 semanas aí para você perder uma quantidade significativa de gordura corporal. Então, não tem milagre, não é em um mês que você vai ter resultados. E a busca por resultado rápido é o grande problema. São aqueles indivíduos que acabam buscando recursos ergogênicos, são aqueles indivíduos que começam a buscar soluções milagrosas, indivíduos que prometem coisas que não é possível de cumprir. Muito bem. E, professor, diante dessa dinâmica muito bem explicada aí por você, qual seria, então, o caminho mais recomendado para se obter o melhor retorno possível, dentro, claro, dos limites de tempo que você explicou aí, em relação à atividade física, né? E qual seria efetivamente o melhor caminho para se obter os melhores resultados dentro de uma realidade da maneira mais rápida possível? Então, vamos lá, vamos lá. Então, nós já passamos da fase de observar com o médico o condicionamento fisiológico, procuramos um profissional de educação física formado e credenciado, e iniciamos a prática de exercício físico. Então, essa prática de exercício físico ela vai condicionar nos primeiros meses o organismo do indivíduo a suportar aquele estresse do exercício. A partir desse ponto, já ocorre adaptações significativas. A gente costuma dizer que os 6 primeiros meses são de adaptação do aluno. Ele ainda é iniciante nos 6 primeiros meses. Do 6º mês até o 12º mês, esse aluno é intermediário, ele já avançou e já progrediu, ele ainda assim ele está tendo resultados muito significativos. A partir do primeiro ano, ele consegue resultados significantes, mas tende a diminuir esses resultados. Aí é interessante o quê? Esse aluno, se ele quer um resultado mais pontual, mais agudo um pouco, ele procurar um nutricionista. E assim, conciliando a atividade física e a nutrição, com uma adaptação do cardápio de acordo com a prática esportiva, os resultados serão um pouco mais promissores, mais interessantes. Mas essa conciliação de prática esportiva e uma dieta equilibrada com o auxílio do nutricionista, lógico, porque o profissional de educação física ele não é habilitado para prescrever cardápio e ou suplemento. Então, essa união perfeita, profissional de educação física e nutricionista, trazem ótimos resultados para o desempenho final. Para o indivíduo que não é um atleta
não é um atleta, nenhum atleta e nenhum atleta de alto rendimento. Para esse indivíduo comum que vai à academia, né, praticar a sua atividade física, qual a importância do tempo de descanso? Eu, por exemplo, conheço pessoas que vão todos os dias até a academia. Se a academia abrir os 7 dias da semana, essa pessoa estará lá os 7 dias da semana. Qual que é o papel do descanso em relação à prática da atividade física? É fundamental. Você tocou num ponto aí, um ponto muito importante. Porque muita gente que vai na academia acha que o importante é peso. Quanto mais peso ou quilagem que a gente chama, então melhor. E é um erro fatal, porque na verdade, na academia, no treinamento de força, o peso é tão importante quanto a quantidade de repetições, é tão importante quanto o número de séries, é tão importante quanto o tipo de exercício. Qual é o exercício? É um supino? É um pec deck? É um crucifixo? Então, os diferentes exercícios vão gerar estímulos em regiões distintas do nosso grupamento muscular. Então, o tempo de descanso, ele é o tempo que o nosso corpo precisa para se recuperar daquele estresse promovido pelo exercício. Então, diferentes estímulos na academia de musculação requer diferentes tempos de recuperação. Então, por exemplo, se você for na academia fazer um treino lá de hipertrofia, que a gente chama de força com característica hipertrófica, você precisa de um tempo aí que vai entre 24 e 48 horas de recuperação. Mas se você for fazer um treino aí, por exemplo, como força máxima, talvez você precise aí de um tempo maior de recuperação. Mas isso depende do nível de treinamento do indivíduo. Indivíduos mais bem treinados, lembra da primeira pergunta que você me fez. Indivíduos mais bem treinados, o seu organismo responde melhor, ele já está de prontidão ali, com uma resposta muito mais intensa. Indivíduos menos treinados vão ser indivíduos que vão sofrer um pouco mais e talvez precisem de mais tempo. Mas o tempo é fundamental. Eu costumo falar nas minhas aulas de pós-graduação para os meus alunos que 4 fatores são determinantes para a performance física. Primeiro, é individualidade biológica, genética. Genética é fundamental. O segundo é um bom treino. Um treino montado, bem organizado, estruturado. Terceiro, alimentação. Um cardápio que seja coerente com aquele treino, com aquela atividade que o indivíduo está fazendo. E por último, mas não menos importante, o descanso. São 4 fatores fundamentais: genética, alimentação, treino e descanso. Muito bem, professor. Professor Diego, falando sobre a importância da atividade física e sua relação com a saúde, aqui no canal Educação e Fitness. Professor, é muito comum hoje o uso de suplementos para ou gerar maior força muscular ou até mesmo gerar um melhor desempenho ali, né, com relação às atividades físicas. Como que você vê essa questão? Complicado, hein? Um assunto espinhoso. Mas vamos lá. É que hoje em dia o aluno ele chega para se matricular na academia, ele já sai em uma mão com a ficha de matrícula e na outra mão ele sai com 3 potes de suplemento, né? Ele nem começou a treinar, mas já sai com um monte de suplemento debaixo do braço. Primeira coisa, o suplemento alimentar ele vem para suprir uma lacuna, para fornecer uma lacuna na qual ou o indivíduo ele tem um gasto energético, ele precisa de muito mais nutrientes do que ele consegue ingerir de forma normal da alimentação. Ou um indivíduo que tem alguma restrição de tempo, alguma coisa assim. Mais especificamente, quem prescreve é o nutricionista. Então, o nutricionista que vai determinar em qual situação o indivíduo encaixa. Porém, os indivíduos que estão iniciando a atividade física ou treinamento de força numa academia, não há necessidade de suplementação. Esses indivíduos, o ideal é procurar um nutricionista e fazer uma reeducação alimentar.
estruturar o cardápio que está sendo utilizado naquele período para contemplar o treinamento. E a partir da alimentação, sim, ele consegue absorver ou ter todos os nutrientes necessários para suprir a necessidade daquele treino. Por quê? Porque o treino não vai ter tanta intensidade nem um volume tão alto assim, porque esse indivíduo ele é iniciante. Quando ele passa para um período de intermediário ou de avançado, onde o volume e a intensidade do treino aumentam, aí sim a demanda energética é muito maior. Nesses casos, se forem necessários, aí sim o recurso ergogênico suplementar acaba sendo interessante. Professor, existem pessoas que usam suplementos, enfim, de forma também indiscriminada, assim como fazem exercícios físicos sem a orientação adequada. Qual é a preocupação desse uso indevido com relação à saúde do corpo físico? Hoje em dia a gente tem um problema muito grande, porque todo mundo acha que foi para a academia de musculação, vai hipertrofiar como os marombeiros que a gente vê no Instagram, nas mídias sociais. E lá eles fazem uso de vários suplementos, wheys, aminoácidos, além das proteínas da dieta, como frango, ovo. O grande problema é que esses indivíduos eles mostram uma realidade que é uma realidade bem pontual. Os indivíduos normais, entre aspas, que não vivem do esporte ou não ganham o dinheiro a partir da prática esportiva, eles vão ter um problema muito grande com a ingesta desse nível de proteínas, desse nível de cardápio, o que pode comprometer seriamente o seu organismo. Por exemplo, essa alta ingesta de proteína e aí a literatura traz aí para a gente que o ideal é até 2 gramas por quilo de peso corporal de ingesta de proteína dia, e esses indivíduos eles chegam a ingerir 4 até 5 gramas por quilo de peso corporal. Essa alta concentração de proteína, a gente tem que entender que ela é metabolizada pelo organismo também. E na metabolização da proteína, tem um produto resultante final, que é o nitrogênio, uh, que no sistema ele é encontrado na forma de amônia e ureia ele é excretado também. Então, aquela urina, quem faz a ingesta de altas concentrações de proteína, aquela urina bem forte, escura, com um cheiro acentuado, é alta taxa de quebra de aminoácido, de proteína. E uma vez que é o nosso rim que vai promover a excreção da ureia, a gente tem que tomar um sério cuidado aí com o acúmulo de cristalização de cristais de ureia, que pode virar pedra nos rins. Além de aumento de corpos cetônicos, uma série de problemas aí que complicam a vida do indivíduo. Para que se tomar cuidado, então, né, professor? Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. O excesso de tudo faz mal, tudo em excesso faz mal. Até mesmo água em excesso faz mal. Eu falo sempre para os meus alunos: se você tomar mais de 9 litros de água dia, você vai ter um problema de hiponatremia. Então, tudo em excesso faz mal. Muito bem. Ter equilíbrio, fundamental, professor. Perfeito. Saúde é equilíbrio. E, professor, por falar em equilíbrio, em boa informação, que é um dos objetivos aqui do canal, levar uma boa informação para quem vai estar nos assistindo, você tem um livro escrito, livro de treinamento de força, que detalha aí a biomecânica adequada dos exercícios. Nos conte um pouco aí sobre esse trabalho, professor. Olha lá, ó. Tá aqui o livro, já fazendo um merchan. Livro muito bacana, construído aí com carinho, levando em consideração aí os anos de estudo, de dedicação, os anos de aula, construído aí junto com os meus amigos, parceiros, professor doutor Moisés Germano, professor doutor Tiago Volpe,
são duas referências aí na área de treinamento, de força, no contexto esportivo. São dois monstros aí na nossa área. Então, tive o prazer aí de poder estar fazendo esse livro com eles. E é um livro voltado aí para o treinamento de força, muito bem ilustrado. A gente tem, não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas são vários desenhos aqui que a gente tem ilustrando os exercícios, com explicações científicas. Um livro muito bem construído. Eu sou suspeito de falar porque é meu filho, mas na área do treinamento de força, na área de musculação, com esse nível de embasamento científico, trazendo os exercícios e a explicação biomecânica dos exercícios e posicionamento, não tem na literatura nacional livro desse nível. Tudo bem. Professor, qualquer pessoa pode realizar a prática de treinamentos relacionados à força? Boa, garoto. Boa pergunta. Bom, a gente tem que partir do seguinte princípio: qualquer pessoa é muito abrangente. Então, qualquer pessoa pode? Não. Qualquer pessoa não pode. A minha filha de 6 anos de idade, ela não pode fazer um treinamento de força, mas ela pode treinar, com certeza. Vale lembrar o seguinte: quando a gente fala da questão de treinamento de força, a gente tem que pontuar muito bem as variáveis do treino, volume, intensidade, pausa, tudo que a gente já conversou. Mas num grande leque, sim, quem não tem nenhuma contraindicação pode treinar força, sem problema nenhum. Até hoje eu estava dando aula de manhã, pela manhã, e um aluno perguntou para mim: professor, a minha mãe ela tem hipertensão, então o médico falou que ela não pode ir na academia de musculação. Está errado. Hoje em dia a gente já sabe que os indivíduos hipertensos têm benefícios e colhem benefícios a partir do treinamento de força. Então, sim, ela deve ir. A grande questão ela deve ir, mas o profissional de educação física que a for acompanhar deve mensurar muito bem esse acompanhamento com o peso que vai ser colocado, qual vai ser o número de séries, de repetições, para quê? Para que seja monitorada a sua evolução e acompanhamento da sua progressão de hipertensão. E aí a gente tem os resultados benéficos aí do treinamento de força. Mas vários conceitos que antes eram tidos como errôneos para serem utilizados dentro do treinamento de força, hoje a literatura científica já traz aí benefícios para hipertensos, cardiopatas, diabéticos. Na própria Covid aí a gente tem benefícios aí significativos com o treinamento de força. Então, uma série aí de grupos que antes eram impedidos de fazer o treinamento de força, hoje a gente já sabe que tem benefícios significativos a partir desse treinamento. Professor, nós vemos aí na internet muitos vídeos divulgando treinamentos dos mais diversos. Muitos desses treinamentos utilizando a força do próprio corpo, o peso do próprio corpo. Quando nós estamos falando em treinamento de força, nós estamos falando necessariamente na utilização de peso para esse treinamento de força, ou o indivíduo pode realizar treinamentos com o mesmo nível de resultado, utilizando, por exemplo, atividades relacionadas ao peso do próprio corpo? Olha, garoto, bacana essa pergunta. Esses exercícios utilizando o peso do próprio corpo, apesar de alguns falarem assim, é funcional, é isso. Na verdade, são exercícios de calistenia. São exercícios onde o peso do próprio corpo é utilizado. Bom, a gente tem que separar essa pergunta sua em duas, praticamente. Os exercícios de calistenia, eles trazem benefícios de hipertrofia muscular? Sim, trazem.
Porém, não dá para a gente comparar os níveis de evolução de hipertrofia de um indivíduo que faz um exercício em calistenia com os níveis de hipertrofia de um indivíduo que faz o treinamento de força na academia direcionado para a hipertrofia muscular. Então, a gente separando esses dois mundos, sim, o indivíduo que faz calistenia, ele vai ter um nível de hipertrofia. Não vai ser tão significativo, mas ele vai ter. Porém, o exercício de calistenia, ele tem uma outra visão, uma visão de resistência de força. São exercícios onde o indivíduo ele vai passar por um tempo maior ou por um número maior de execuções daquele movimento. Já o treino de força com característica hipertrófica, a gente tem um limite ali de repetições. Algumas literaturas trazem ali em torno de 16, 18 repetições máximas, entre 8, 16 e 18 repetições máximas. Outras literaturas são um pouco mais conservadoras, entre 8 e 14 repetições, mas está nessa faixa, exercício de força com característica hipertrófica. E por que isso é importante? É porque a literatura chegou à conclusão que essa faixa de repetição é onde nos permite ter uma intensidade ou uma quilagem referente aí em torno de 60%, 70%, 80% da carga máxima a ser levantada, que são as intensidades que mais geram dano tecidual, que na literatura científica a gente chama de microtraumas adaptativos. E são esses microtraumas adaptativos os estresses que são interessantes para o nosso músculo para que ele se recupere e ganhe tamanho ou hipertrofia. Muito bem. Professor, o indivíduo vai até a academia e faz um treinamento de força, utilizando lá os aparelhos com base na indicação do profissional de educação física. Existe um tempo para se aguardar para entrar em uma atividade aeróbica na sequência? Ou o inverso também? Entre uma atividade aeróbica e o treinamento de força, existe um tempo necessário para se fazer uma ou outra após a primeira atividade? Ô, garoto, você está com umas perguntas bastante espinhosas para mim, hein? Mas é bacana, é legal. É legal porque a gente tem aí vários alunos com esse tipo de dúvida, porque eu recebo essas dúvidas direto. Só um segundinho e tomar uma água. Vai lá, professor. Canal Educação e Business trazendo informações relevantes para você com relação à atividade física e à saúde. Então, vamos lá. Primeira coisa, treino de força e treino aeróbio. Qual fazer antes e qual fazer depois? Depende do objetivo. Aí é o objetivo do aluno e o objetivo do profissional de educação física. Então, por exemplo, eu tenho um aluno já que está no estágio mais avançado de treinamento e ele está fazendo o treino de força. E eu gerei um treino para ele muito intenso, muito pesado, onde gerou acúmulo metabólico de próton de hidrogênio, uma alta concentração de dano tecidual. E isso vai causar um caos metabólico no organismo desse aluno. Então, eu posso propor para o meu aluno ou indicá-lo ou direcioná-lo para um exercício aeróbio, porque com um treino aeróbio eu vou melhorar a vascularização, uma vez que o exercício aeróbico estimulará a produção de óxido nítrico, vasodilatação das artérias e com isso aumenta a vascularização sanguínea. Então esses metabólitos eles são removidos muito mais rapidamente do organismo. Além do que ocorre também um processo de migração do lactato produzido pela musculatura até o fígado para ser convertido em glicose. Bem técnico, mas bem superficial para a gente poder contextualizar. Ou um indivíduo que quer emagrecer, por exemplo, e concomitantemente ele quer ganhar gordura corporal. A gente pode ganhar tecido muscular. A gente pode começar com um treino de força, diminuir os estoques de glicogênio muscular desse aluno, e quando ele entrar num treino aeróbico, com essas reservas de glicogênio baixas,
A metabolização oxidativa no aeróbico vai exigir uma demanda maior de gordura corporal. Com isso, você tem um aumento na taxa de oxidação de gordura. São algumas estratégias que a gente pode utilizar, o aeróbico antes ou o aeróbico depois. Mas depende, volto a falar, do objetivo do profissional e do aluno. E aí o profissional ele tem que ter o feeling para ele poder dosar aí essas questões de quanto antes, quanto depois e quais momentos são interessantes dentro da periodização ainda. Muito bem. Professor, a preguiça não deve impedir ninguém de fazer uma atividade física. Esse é o lema que eu tenho, inclusive porque gosto muito da prática de atividade física. Porém, a sensação de cansaço, ela pode ser, um cansaço extremo, ela pode ser um indicativo de que é hora de fazer uma pausa. Talvez isso possa ser subjetivo, né? Analisando de pessoa para pessoa. Mas quando que o cansaço realmente ele sinaliza a necessidade de uma pausa para que o corpo tenha a recuperação adequada? Vamos lá. Eu gostaria de fazer um gancho nessa pergunta sua com o início dela, porque eu acho muito pertinente. A preguiça. Por que indivíduos que não praticam exercício físico, nem têm o hábito de praticar, têm preguiça de iniciar? Porque o organismo nosso, ele é muito preguiçoso por si só, ele quer guardar energia. Isso é evolutivo. O objetivo fisiológico nosso é evitar o gasto de energia. Porém, quando nós iniciamos a prática esportiva e temos uma sequência, uma continuidade dessa prática esportiva, ocorrem adaptações no sistema nervoso central. E aí o que acontece? Essa atividade física ela começa a se transformar em uma atividade prazerosa, porque começa a gerar uma liberação hormonal no nosso corpo e de neurotransmissores. Entre esses, a gente tem a serotonina, endorfina, GABA. Esses neurotransmissores, eles trazem sensação de bem-estar, de prazer, de alegria, euforia. E isso faz com que o sistema nervoso central, ele goste dessa sensação. Então, opa, lógico que não é dessa forma, mas indiretamente ele age da seguinte forma. Eu gosto de sentir a sensação da serotonina, endorfina, GABA. O que eu tenho que fazer para receber essa gratificação? Tem que fazer exercício físico. Opa, então eu começo a ter prazer em fazer exercício físico. Então, a questão da preguiça de fazer exercício físico é justamente porque o indivíduo ele não iniciou ainda a atividade física. Muito importante isso. Quando ele iniciar e tiver uma continuidade, ele vai perceber que ele não vai conseguir ficar sem. Quando ele se sentir mal, ele vai falar assim, eu vou fazer uma atividade física que eu vou ficar bem. É isso. Só fazendo um gancho aí na sua colocação que eu achei muito pertinente, cara. Mas vamos lá. Quando o indivíduo ele treina, ele começa a treinar e ele está treinando com um profissional de educação física, o profissional de educação física ele tem um feeling e ele também tem alguns parâmetros para identificar a fadiga, que a gente não chama de cansaço, a gente chama de fadiga. O que é a fadiga? A fadiga é a incapacidade do organismo ou do indivíduo de gerar e manter essa geração de energia, de atividade ou de movimento de maneira satisfatória. Então, sempre que cai o desempenho, ou sempre que esse indivíduo ele não consegue manter ou gerar um exercício de maneira satisfatória, ele está entrando em fadiga. E aí o que acontece? O profissional de educação física ele tem alguns gatilhos que ele consegue identificar isso. Por exemplo, quando o indivíduo está fazendo um treino lá na academia, e aí ele está lá no supino, chega na metade da 8ª execução, ele trava e começa a tremer. Opa, fadiga. Quando o indivíduo está correndo, fazendo uma atividade física aeróbica, e ele está hiperventilando, e você percebe que a frequência cardíaca dele subiu lá em cima. Opa, fadiga. Diminui a intensidade, diminui a frequência cardíaca para diminuir esse efeito agudo aí.
Então, o profissional de educação física ele tem alguns gatilhos importantes que ele consegue mensurar isso. Já o indivíduo que vai fazer atividade física por conta própria, ele acaba não conseguindo muito bem identificar a fadiga. Então, ele acha que o cansaço é a fadiga, e aí ele não consegue chegar até um nível ótimo de treinabilidade, aonde ele consiga evoluir drasticamente. O que seria isso? Seria a mesma coisa da gente fazer uma analogia. Eu tenho um carro 2.0, mas eu tenho esse carro 2.0 e eu ando só em estradas sinuosas. Eu não vou utilizar nunca o potencial do motor do meu carro. Então, fica muito obscuro aí você fazendo atividade física por conta própria, que você nunca vai identificar efetivamente. Buscar a orientação de um profissional. Sempre. Professor, treinamento de força, hipertrofia, resistência e potência. Quais são as diferenças técnicas que existem aí com relação a cada uma dessas terminologias? Legal. Então vamos lá. Na verdade, são todas variações de força. Então, força com característica hipertrófica, força máxima, potência, força também, resistência de força. Quando a gente fala de força máxima, a gente está pensando no processo de máximo de resistência, o máximo de quilagem que o indivíduo consegue levantar ou consegue movimentar uma única vez, numa fase concêntrica e excêntrica, num padrão biomecânico correto. Então, é o máximo de carga que esse indivíduo consegue levantar. Seja num supino, seja numa rosca direta, seja num agachamento. Lembrando o seguinte, a gente, quando fala de força máxima, dificilmente vai se conseguir atingir força máxima fora do ambiente da academia com os equipamentos. Lógico que fora do ambiente da academia, mas tendo os equipamentos, você vai conseguir atingir força máxima. Porém, sem os equipamentos, a gente praticamente impossível adquirir força máxima. Vamos lá, continuando então. Resistência. A resistência nada mais é do que a capacidade do indivíduo em permanecer pelo tempo mais prolongado possível executando o mesmo movimento. Então, por exemplo, você executando o movimento de rosca direta durante 45 repetições, 50 repetições. Então, perceba que um é o extremo do outro. Na força máxima, você tem uma repetição, e na resistência de força, você tem N repetições aí, 40, 45, 50 repetições. Qual que é a diferença? Você vai efetivamente melhorar a condição de produção de força, e no outro você vai conseguir tornar o seu músculo muito mais, seu músculo só não, seu organismo, seu músculo, o sistema cardio, o processo de reparação de dano, a remoção de substrato metabólico, você vai conseguir torná-lo cada vez mais resistente e com isso você vai conseguir prolongar cada vez mais o seu tempo de contração. Força com característica hipertrófica. Aí a gente tem a hipertrofia propriamente dita, que é o modelo de treinamento onde você consegue os melhores resultados de hipertrofia. Isso não quer dizer que a força máxima não traga hipertrofia e também não quer dizer que a resistência de força não traga hipertrofia. Porém, o modelo de treino de força com característica hipertrófica é o modelo que mais tem resposta de hipertrofia muscular. Por isso que a gente chama de força com característica hipertrófica. Já a potência é a execução do movimento no menor tempo possível. Então, o objetivo ali é a velocidade de execução. Então, são essas as caracterizações do que a gente chama de capacidades do treinamento de força. Professor Diego, papo de alto nível, muitas explicações importantes aí para quem está nos vendo, relativa à atividade física e à saúde. Infelizmente, o bate-papo é muito rápido, o que nos abre portas para um novo encontro logo em breve, né?
E eu gostaria aí, para encerrar, abrir espaço aí para que você possa fazer as suas considerações finais. E também, por favor, divulgue aí para todos que estão nos assistindo como que pode ser feito para adquirir aí o seu livro. Bom, gostaria aí de agradecer mais uma vez ao Grupo Unisep, agradecer às faculdades ASMEC, agradecer a Gilvan, e não esqueçam de adquirir o seu livro. O livro ele se encontra no site www.fittraining.com.br. Então, mais uma vez, www.fittraining.com.br. Preço promocional lá para vocês. Grande abraço. Muito obrigado por tudo. Obrigado, professor. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no canal Educação e Business. E, como eu falei, fica aberto aí um convite para um próximo encontro. Valeu pela sua participação conosco. E você aí que está nos assistindo, procure uma das unidades do Grupo Unisep e venha estudar conosco. Transforme seu futuro. Até nosso próximo bate-papo. Será muito em breve.